Ele já teve passagens pela FedEx e Log e foi o primeiro funcionário do grupo Alibaba no Brasil. Eu sou o primeiro funcionário do grupo aqui no Brasil. Começou o negócio do zero. Ah, tem escritório? Não, vai só casa. Tem um notebook? Não, é seu. E o celular? É seu. E o cara que me contratou? Tá dormindo ainda. Hoje lidera as operações dessa gigante chinesa aqui no país. Uma trajetória que conecta a tradição chinesa à inovação brasileira, William Tang é um dos grandes responsáveis por trazer e adaptar a tecnologia e eficiência do Alibaba ao mercado brasileiro. Estava em 40 dias a entrega da China para o Brasil. Tudo é despesa do cliente, isso vai refletir em GMV. Né? 40 dias, depois virou 15, 12, 7. E agora quem está aqui em São Paulo, Grande São Paulo, recebe em 4. À frente de projetos que revolucionam a logística, ele encurta distâncias, transforma experiências de consumo e molda o futuro do e-commerce no Brasil. Como deu muito certo, e aí alavancou, aí vira Double Level, e hoje em dia vende muito mais do que uma Black Friday americana. Seja para conectar lojistas, melhorar entregas ou implementar soluções tecnológicas, William é o nome por trás do crescimento estratégico do Alibaba por aqui. Acho que eu vejo como uma ponte, tentando conectar os empreendedores, quem quer empreender, fazer diferente aqui no Brasil, com a visão que a gente tem da China. Vamos conhecer a mente por trás dessa operação que une escala global e soluções locais. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Hora da China, nessa temporada de retorno. Um prazer estar aqui com vocês, eu sou Felipe Leal, sócio da Startse e host e co-host aqui com os meus outros parceiros aqui nesse programa. E sempre bom lembrar, esse programa que durou 2 anos, durante o período ali pandemia, um pouco pós-pandemia, e agora a gente está retomando esse projeto por entender a importância da gente falar sobre China, dos pontos de vista mais amplos até os mais focados de negócio, que é muito a nossa praia aqui, inovação, tecnologia, modelos de negócios. Então é um prazer estar aqui com vocês. E, como sempre, a Hora da China acontece por muitas mãos e cabeças pensantes. Então eu queria dar boas-vindas aqui para o Inche, parceiro desde o início desse projeto. Então, bem-vindo aí. Tudo bem, Leal? Mais um episódio trazendo novas informações e acho que nessa nova temporada com uma conotação diferente também, né? Na primeira fase a gente trazia notícias do que estava acontecendo na China e trazia também a China como benchmark, como referência de várias coisas que estão acontecendo. E agora a gente tem já a China no Brasil. Acho que antes a gente tinha muito produto chinês, mas agora a gente vê empresas brasileiras. E acho que esse episódio já vai marcar essa nova fase também para a gente, trazendo convidados chineses ou de empresas chinesas que estão aqui no Brasil, né, Leal? Perfeito. Acho que isso foi uma coisa bem marcante, da primeira fase da Hora da China, a gente trazer convidados. No primeiro episódio dessa retomada, como só nós 4, eu, você, o Vini e a Camila, diretamente da China, mas agora a gente vai retomar essas conversas que são sempre muito interessantes. E hoje a gente tem um convidado sempre muito especial, e eu vou deixar para você apresentar ele. Legal, vou apresentar. Até tem uma relação da nossa comunidade Brasil-China, enfim. William Tang, diretor de operações do Grupo Alibaba, do AliExpress e de vários dos negócios aqui. William, obrigado pela presença hoje. Eu acho que, como comentei, marca muito essa nova fase, ter alguém, inclusive no Brasil, gravando conosco presencialmente, porque antes uma boa parte estava com a gente ao vivo, mas online. E bem-vindo e obrigado por estar presente hoje, William. Obrigado, Leal, obrigado aí pelo convite. Sou super fã do Startse. Legal. Sigo, super fã, acompanho. E é um prazer enorme aqui estar com vocês aqui no Startse, a Hora da China, gravando com vocês. E você falou, de expansão, de inovação, modelo de negócio. China é um momento para a gente copiar, entender como funcionam as coisas. E aí vamos bater um ótimo papo aqui. William, acho que a gente podia começar um pouquinho você se apresentando, falei seu cargo, mas fala um pouquinho mais da sua atuação e um pouco do seu histórico de como você chegou lá. Eu sei que antes você não trabalhava em empresas chinesas também, então como você acabou chegando na empresa atualmente e um pouco desse seu histórico, da sua área de atuação principalmente. Sou descendente de chinês, meus pais, como a China é grande, então meus pais são da região de Hong Kong e é das primeiras levas de chineses que vieram para o Brasil. Então, a gente meus pais já vieram 60 anos atrás, se conheceram aqui em São Paulo, então vieram os dois solteiros, e se conheceram depois aqui em São Paulo. Então, a gente tem uma longa jornada. Nasci em Piracicaba, no interior de São Paulo, 1h30, 2 horas daqui. Então, sou caipira,
Então eu sou um brasileiro, né, um brasileiro raiz que engana a galera achando que ele não vai falar português, mas fala muito mais. Não deve ter muitos chineses lá, né? Não tem. Não, é só sua família. Basicamente o mais popzinho lá é a minha família pelo fato da gente empreender. Então, de ter restaurante, vários restaurantes, e sempre aquela chinês empreendedor. Vem em São Paulo, viu novidade, leva lá para o interior. Quem for da região, então, já pode prestigiar o restaurante da família, né? Agora, hoje em dia, a pessoa já aposentou. Ok, tá bom. Mas cresceram comendo muita comida chinesa que era dos restaurantes, né, da família. Então, sou descendência então, chinesa, fiz engenharia mecatrônica na USP, morei nos Emirados Árabes, hoje está muito quando fizer a conexão para a China, a maioria vai parar em Doha, lá no Catar, né? Tem Dubai, tem outras rotas, mas hoje está muito comum parar em Doha. Trabalhei lá construindo o aeroporto de Doha. Uau! Depois trabalhei para a Cosan, então bom brasileiro, trabalhou para uma empresa brasileira, né? Cosan, morando lá em Santos, no Porto de Santos, fazer toda a exportação de açúcar para o exterior. Depois fui para a FedEx, 8 anos na FedEx, desenvolvendo projetos de soluções logísticas e inovação dentro da FedEx. E aí depois aquela vontade de startup, unicórnio, a Uber das coisas, fui trabalhar na Log, que é o Uber das entregas, né? E aí depois onde uma headhunter de Xangai me achou, e aí essas coisas são coisas de Deus, né? Uma coisa do Steve Jobs, né? Pra frente é nebuloso, não sei pra onde vou, mas você olha pra trás e você vê os pontinhos sendo ligados. Então o headhunter de Xangai me acionou e precisava, né, de alguém que entendesse da complexidade de trabalhar numa multinacional gigante, né? Várias áreas, vários departamentos, você tem que negociar muito PowerPoint, muito call, né? Depois alguém que entendesse de startup, inovação, a entrega de e-commerce, né? Coisa inovar rápido, coisa tech, e que tivesse o olho puxado. E aí, por curiosidade, já que você falou, isso era um pré-requisito ou era um nice to have, assim? Ser descendente, ter Tem uma vantagem competitiva. Tem uma vantagem, né? Tem uma vantagem. A mesma coisa que o inverso, se a gente puder contratar alguém da China, mas que for brasileiro, né? A gente vai acabar contratando, né? Assim, facilita, né? O cara já tá lá, conhece as coisas de lá e ainda consegue se comunicar melhor com a gente e entende a cultura. Né? O grande fator de mundo empresarial é a cultura, né? Fit cultural. Esse contrato, o cara tem as habilidades, mas depois não encaixa. Então, eu sou o primeiro funcionário, né, do grupo aqui no Brasil. Então, comecei bem na época da pandemia. Então, até quando a minha esposa estava grávida, aí a pessoa falou, você passou, depois de muitas conversas, né, 4 meses de conversa, você passou, só que a gente vai mandar você 6 meses para a China. Eu falei, eu aceito a proposta, né, tô dentro, mas minha esposa tá grávida e talvez eu fico 2 semanas, fico 2 semanas, aí a galera... E a gente não tava entendendo bem o lockdown ainda aqui no Brasil, né? Só que na China já tava mais evoluído nas formas. Isso bem, né? No início, né? Bem no início. Aí você falou, não tá funcionando bem assim, não. Não vai ser tão fácil assim. Mas eu falei, tô dentro, depois a gente ajusta. E aí onde realmente entrou o lockdown, aí nem sair dava, né? Nem emitir visto pra lá dava, então eu consegui ficar muito tempo com meu filho, né? E como primeiro funcionário, muito... Na prática, né? Pra quem nunca começou o negócio do zero, aí como assim, tem escritório? Não, vai só casa. Tem um notebook, pra quem tá acostumado a ganhar um kit, né? Notebook, tem o cara de TI pra ajudar. Tem um notebook? Não, é seu. E o celular? É seu. E o cara que me contratou? Tá dormindo ainda. Então dá pra entender, então, apesar de a gente olhar, né, e pensar em Alibaba como realmente é uma gigante, a tua experiência, então, foi bem startupeira, assim, né? Você empreendeu dentro do Alibaba, num outro país, para começar uma operação nova. E dá para ver que pelo teu histórico, né? Log, FedEx, etc., a logística é sempre um ponto central da tua jornada, e acho que conecta totalmente, obviamente, com o que vocês fazem aqui no Alibaba, aqui no Brasil, né? Sim. A logística, aí você vai vendo os pontinhos sendo ligados e tudo tinha logística no meio. Acho que tem uma parte que até comentei bastante tempo atrás com o Leão.
William, em 2014 eu fui para Xiaomi, né? Mas o que é interessante que, na verdade, me levou a olhar mais a parte de tecnologia com mais intensidade, ou uma oportunidade de trabalhar com empresas chinesas, foi um contato com a Alibaba, em 2014. Foi uma headhunter que chegou a falar comigo e aí eu senti que a empresa não estava preparada para a internacionalização. Acho que depois, e aí nessa fase que você entrou, já ao longo do tempo, já mudou completamente a situação. E como você sente um grupo chinês, uma empresa que é tão dominante na China, fazer esse processo de internacionalização? Então você viveu essa fase startupeira também, ou intraempreendedorismo, e depois, sim, para implementar, para negociar as coisas, ou para explicar o Brasil, talvez tenha sido mais difícil ao longo desse processo, né? Acho que tem uma parte do momento estratégico da empresa, né? A gente acessa 226, né, países, continentes, né? Então, na hora do pessoal do Headquarter China, pensa assim, para que país vou focar minhas energias? Então, a época que eu entrei foi onde a AliExpress já tem há muitos anos, né? Mais de 10 anos vendendo aqui. Então, foi mais ou menos há 4 anos que colocou como foco Brasil como país, foco de energia, de colocar recurso, atenção, equipe dedicada. Porque quando a gente fala de multinacional, lá na China tem lá, trata overseas, né? Então, da China olhando outros países. E pra gente, a gente mapeia em várias camadas de estratégia, tiers. Então, a gente tem mais ou menos umas 4 tiers. E o Brasil, por uma época, era aquele 4º tier. É um chinês olhando 20 países. Aí ele olha, aí ele não consegue dar atenção. Aquele pacote lá perdido, parado, por algum motivo, de algum detalhe, detalhe, né? AWB do avião, né? Conhecimento aéreo. Preencheu errado um detalhe, por isso que a carga está indo para uma área errada. O cara não consegue pegar esse detalhe estando na China, olhando 20 países. Né? Então, era aquele pacote que chegava a 3, 4 meses na sua casa, ou não chegava. A hora que começa a ter foco, aí tem que melhorar a operação, a experiência do cliente. E aí começa a reduzir os prazos de entrega, melhorar custo, melhorar a experiência do cliente. Isso tudo faz crescer. Né? Mais dashboard, mais equipe de TI, legal, finance, tax, todo mundo dedicado para fazer esse país funcionar. Então, é onde começa a entrar, investir em contratar pessoa, montar escritório, e aí começa a ter um time local. Então, quando o escritório começa a avançar localmente, é porque está no mapa da estratégia. Quando um chinês da China cuida do país, não está tão na estratégia ainda. Mas aí, nesse processo deles aprenderem, porque, na verdade, antes de você entrar, eles tomaram decisão com relação ao Brasil. E quando você entrou lá, você percebeu que eles tinham entendido o Brasil, era um processo de apresentação, e o quanto você teve que ensinar também sobre o país para eles? Aí é Ou continua, ongoing, né? Nunca acaba. Nunca acaba, mas já melhoramos bastante. Do tipo, o pessoal assim, como que explica imposto de ICMS e ISS? E agora a reforma tá aí, né? Também. Né? E aí a gente começa assim, aí, na FedEx tinha lá um departamento de tax, que o cara veio da Deloitte, só chama o cara pro call e o cara prepara 3 slides para explicar. Aí tá eu assim, aí você começa explicando, né? Aqui no Brasil é muito comum contratar uma consultoria para explicar, tem expert disso, né? Aí você fala umas 3, 4 vezes, vê que a galera não quer. Vai você mesmo. Então, vamos nós mesmos pesquisar e aí é a parte como fosse consultoria. Você vai conectando com uma pessoa, com outro, sem custos, né? Mas por amizade, e vai começando a montar e explicar os 4 PowerPoint para explicar para a China. Então, toda hora apresentando coisas da China. Sistema, um sistema de transporte. Cadê o cara de TI para me ajudar? Não, vai você também. Vai você pesquisar mercado, monta o fluxo de TI, de APIs, para você explicar para a China o que eles devem fazer, em vez de ter um cara local, né? Então, tendo só você, TI, vai você, tax, depois a gente vai tendo mais time. Né? Hoje tem pessoa de tax, tem pessoa de legal. Mas quantas pessoas são na operação do Alibaba hoje no Brasil? Mais ou menos a gente tem uns 50 do AliExpress e uns 50 da parte de logística. Esses 50 depois tem a operação. Aí depois a gente ramifica e tem sorting center, transportes, hubs, aí já tem uma operação super estruturada. E deixa eu fazer um disclaimer aqui, porque a gente está sendo delicado, né? Porque a gente esqueceu de mencionar que o Vini e a Camila, que não estão aqui ao vivo com a gente, e essa vai ser uma dinâmica aqui dessa nova temporada da Hora da China, mas sim, eles estão conosco e vão fazer entradas aqui ao longo dos episódios, quando não puderem estar ao vivo.
aqui, né, com a gente, mas daqui a pouco vocês vão ver ele aqui também no episódio. E William, deixa eu dar um passo atrás aqui, acho que a gente volta agora em seguida para entender melhor a operação do Alibaba, AliExpress aqui. Acho que tem muita coisa acontecendo. Esse episódio está sendo gravado aqui pré-11/11, também quero também que você comente sobre isso. Mas vamos dar um passo atrás, acho que para quem eventualmente não conhece ou conhece pouco do Alibaba. Antes de existir a operação aqui, existe uma empresa fundada em 99, né? Esses dias eu estava vendo aquele vídeo famoso do Jack Ma no apartamento, né, com os co-founders. É um vídeo, assim, incrível, a quantidade de mensagens que tem desde aquela época ali, né? E aí você entende como que a empresa, a partir daquela mentalidade, como que a empresa virou o que virou. Mas conta pra gente, assim, o que é o Alibaba na China? Um pouco da dimensão, do tamanho do ecossistema que se criou, que acabou virando, né, um ecossistema em si. Dá um panorama assim, do que é a empresa lá. E aí depois a gente volta aqui pro Brasil. Tá bom. O Grupo Alibaba, né, a gente conhece muito mais do AliExpress, mas a gente tem mais ou menos 40 empresas. E aí cada empresa, né, a gente já está acostumado aqui no Brasil, também nossas empresas, né, mas cada uma dessas 40 é uma vida própria. Ela não atende só o grupo, mas como sociedade como toda, se conecta com vários aplicativos ou empresas para realmente trazer uma transformação para a sociedade. Então não é só favorecer os negócios dentro do grupo, do tipo assim, melhor envio, mercado envios, fazendo serviço só para o Mercado Livre. Né? Então assim, a logística faz para o mercado inteiro. Né? Pagamento, o Alipay, não paga só coisas do grupo Alibaba, e sim o mercado inteiro, e depois a gente pode evoluir ainda mais o que é o super app de cada coisa, né? Então, o Grupo Alibaba tem mais ou menos 40. E quando a gente compra no AliExpress, a gente passa por 4. 4 delas. O brasileiro tem na mente só uma, né, que é o AliExpress. Mas seus dados passaram pelo Alibaba Cloud, que é o maior cloud da China. Depois vem da Tencent, da Huawei, segundo e terceiro brigando sempre. Mas sempre está o top 1, o Alibaba Cloud. Então, seus dados foram lá. Starbucks está no Alibaba Cloud. A Correios de Singapura. Copa das Confederações do Brasil passou por lá também. Então, você vê que é uma empresa e todo mundo usando os benefícios dessa tecnologia. Depois se pagou pelo Alipay, né, que é o segundo maior meio de pagamento da China. E a logística foi a Cainiao. Então, a Cainiao que assina o contrato com o Correios, com as empresas de logística, né, então, e aí para transportar o pacote do AliExpress. Então, basicamente, você passa por 4. Quando você vai na China, aí você tem Tmall e Taobao como o principal marketplace de compra da China, né, mais 50% do share. Depois o brasileiro que quer exportar do Brasil para a China usa o Tmall Global como se fosse aquele super app, mas tem um lado roxinho que você consegue ver os produtos que são das gringas. A gente compra, todo mundo que mora fora da China usa o AliExpress, da China para fora. E o chinês lá não usa o AliExpress, ele usa o Tmall Global para acessar produtos de fora para dentro da China. Então a gente tem várias empresas, tem o hotel nosso que é, né, quando quem for fizer a missão China, tem lá o hotel do Grupo Alibaba, tudo automatizado. Flyzoo, né? Flyzoo. Teve lá já? Já visitei, eu não me hospedei, mas visitei. É uma experiência muito boa, né? E você começa a entender várias, pro lado empreendedor, né? Sai vários insights, né? Você visita lá, depois quando você vai viajar ou viver no dia a dia normal no seu país, você vai entendendo assim, algumas dores que você vai tendo e você vai falar, putz, já vi alguém solucionando essa dor de uma forma lá na China. Um exemplo, né? Tava viajando e desci e falei, cadê meu cartãozinho do quarto? Né? Desci e não peguei o cartãozinho, como que eu vou subir pro meu quarto? Eu tenho que ir na recepção e tal e fazer de novo. Né? Na China tá o facial, mas o facial, facial tem em vários lugares. O legal assim, você entrou no elevador, ele já pegou seu rosto, mas você fica olhando pra câmera, ele já tá lendo e já apertou o número 4. E já vai subir. Então, são detalhes, né, que você vai vendo. Tem uma tecnologia que traz inovação. Então, temos o hotel do Alibaba, depois, um exemplo, falando em português, para a empresa similar, né? Tem o Decolar.com, tem o Simpla, tem o Waze chinês, tem um monte de aplicativos. Você fala, baita ecossistema, e o chinês dá para viver só das empresas que tem no grupo. Sim, inclusive esse aplicativo de mapas tem um mapa brasileiro. Então, se alguém vai achar aqui, pode usar também aqui no Brasil. Com os estabelecimentos.
é que ele é interessante. E aí todos você começa a perceber que tem essa característica que ele é muito mais do que o core do produto. Então, o mapa, quando você compara com o mapa mesmo do Waze e do Google Maps, ele já tem todos os serviços de indicação de referência de restaurantes, de guias, você pode transacionar pelo aplicativo, porque o resto é toda uma camada. Então, na prática, é como se todos os aplicativos fossem um super app por si só, né? Que é o que você quer também. Aliás, é interessante você descrever um pouquinho mais pra gente dessa visão do super app na China e o quanto a gente está discutindo recentemente no Brasil, né? A gente estava falando antes aqui, né, antes de começar, e essa discussão eu tenho percebido ela crescente, assim, né? Algumas empresas no Brasil têm adotado o termo super app, né? E às vezes eu fico com a dúvida se é uma jogada de marketing, né? Porque agora é legal dizer que é um super app, o quanto que de fato, ou melhor, o que está por trás do conceito de um super app, né? E eu queria te ouvir, assim, lá na China, o que é um super app? Né? Tá bom, tem 40 empresas ali que se comunicam, você pode viver viver interagindo apenas com as empresas do Alibaba, mas no final do dia, por que um chinês ele escolhe passar o dia resolvendo as suas questões dentro de um aplicativo ou super aplicativo, e por isso o termo? Lá, o que significa isso? Vou pegar dois pontos, né? Um que você comentou Quando a gente faz as missões para a China, né? Eu vou promover muito de missão para a China porque realmente é disruptivo, né? A gente entende o que é super, o que é limite, o que é super inovador, com base no que a gente já teve de experiência. Então, se a nossa experiência, a maioria dos brasileiros, né, acaba tendo o acesso às coisas do americano e do europeu. Isso é o nosso limite, né? E qualquer coisa um pouquinho, né, próximo já está inovando. Aí a gente fala, o super app, aí o brasileiro que nunca teve acesso, o que tem lá do outro lado da China? O super app é o app que tem atual. Aí a gente fala, nossa, dá para comprar passagem de avião, tem algumas coisinhas a mais, e já fala que é o super app. Né? Quando você vai para a China, aí você começa a ter acesso, ver o que? Bom, tem muito mais a entregar. Aí é o ponto do cara que está empreendendo, a head de inovação, quando vai para lá, volta para cá e fala, bom, tem um norte. Deu certo esse aplicativo lá, essa empresa lá na China, tem todas essas funções, é um norte para você guiar de onde você está para onde você daria para ir. Aí pegando o exemplo do Alipay, né? O Alipay, o segredo é a experiência do cliente, né? Você está lá no cardápio, no restaurante, aí fala, menu digital tem. Então, porque lá vai ter um cantinho lá, um QR Code no canto da mesa, você vai lá, vai abrir o Alipay e vai bipar o QR Code, aí ele vai dar um menu. Aí a próxima evolução, né? O nosso hoje em dia, a gente olha, o cara fala pra gente olhar e depois a gente vai tentar achar o garçom. Não é assim? Né? Aí tá lá os três conversando lá e você levantando a mão, o cara nem tá olhando pra você. São dois que a gente tem. Né? Tive essa semana essa dor. E aí o celular já começa a escolher por ali e já clica, pediu, faz o pedido. Aí daqui a pouco uma mocinha só deixa um canhotinho do pedido, os 5, 6 itens que você pediu. Toda vez que chegar um item, ela vai com a unha e passa com um papel carbono e risca o item, só para ter certeza que os itens completou. Né? E depois o pagamento. Pagamento também, você só clicou, pagar, você levanta e vai embora. Não tem aquele de chamar o garçom, aí traz a conta assim, a maquininha, depois traz a maquininha. Então, essa jornada de experiência. Então, isso um ponto, esse restaurante. Depois eu tenho um outro exemplo. Você está lá em Xangai. O aplicativo sabe que você está em Xangai. Aí, aqui no Brasil, você vai lá no guichê do metrô, compra o cartãozinho, carrega o cartãozinho e depois você usa. Né? Não sei se hoje ainda está assim. Mas, lá na China, lá, o Alipay já sabe que você está em Xangai. Aí você clica lá, transporte público, e ele já vai abrir 3 itens. Trem, metrô, ônibus. E aí você está lá no metrô, então você clica no metrô, 2 segundos, já gerou o cartão do metrô e apareceu o QR Code. Porque ele já tem seu cartão, já sabe seu passaporte, seu CPF. Para que pedir de novo, né? Já tem as informações. Já gerou. E você já começa a usar o cartão do metrô. Então você vê que o cara tá tudo integrado e mais outras coisas, agendar médico, fazer seguro de carro, tudo no aplicativo único. Legal. Acho que é até interessante essa questão do limite ou do que você tem de referência. Na China eles não chamam de super app, porque ele é um app do dia a dia. A gente, por não ter isso, e acaba chamando de super, porque pra gente é muito mais do que o nosso app, né? Então é até interessante
a forma que o William colocou para a nossa referência, principalmente para pensar em inovação mesmo. Eu sempre fico, quando a gente entra nas discussões, né, com algumas empresas aqui também, e com as empresas que vão para lá, né, e se surpreendem com esse super, né, esse tudo que tem a mais lá, eu sempre gosto de, vamos trazer para o conceito, né, e aí minha opinião, eu acho que o conceito do Super App, ele passa exatamente pelo que você falou, a experiência do cliente. Então, como é que eu me organizo para, de fato, resolver questões do dia a dia do cliente de forma fácil, sem fricção, que ele quase que nem perceba que né, o tanto de coisa que acontece por trás para a vida dele ser tão fluida, né, tão facilitada. E isso passa por um pensamento menos vertical e mais de ecossistema mesmo, né? Porque não necessariamente eu, como empresa, vou atuar em todos os campos que facilitam a vida do cliente no dia a dia. Mas como ecossistema, eu posso trazer diversos players para dentro desse ecossistema e continuar entregando essa experiência, né? Eu acho que essa talvez seja a principal dificuldade que eu percebo aqui de empresas no Brasil, que querem ser um super app, mas ainda atuam num pedaço, facilitam a vida num pedaço, né? E não ainda nos demais. É um insight de negócio para a gente, montar toda a infraestrutura para quem quiser virar super app. Olha. Vamos empreender, Will. Vamos sim. Legal. Mas, bom, bacana. Deu para entender bem a dimensão do Alibaba e a relevância que tem para um chinês. E aí, vamos voltar para o Brasil aqui, né? O Alibaba, então, vem para o Brasil, já estava no Brasil, né? Mas, bom, agora vamos focar, vamos ter uma estratégia clara, vamos dedicar tempo, energia, dinheiro para fazer uma operação no Brasil ser mais relevante. Você entra no negócio e como que tem sido essa jornada, assim, né? Para hoje ter mais de 200 pessoas na operação, fora os indiretos. O que avançou desse período onde o Alibaba decide, então, focar aqui, ter o Brasil como um tier mais representativo, né? Para o momento atual, o que avançou, né? Operação, tempos de entrega, qualidade dessa entrega. Acho que sempre é um tema também sempre surge quando a gente fala sobre qualidade de produto. Como é que tá hoje, assim, e o que avançou nesses 5 anos, né? Quase 5 anos que você está na operação aí. Toda semana, desafios e comportamento, várias coisas, né? Comportamento de a empresa chinesa com o ocidental, né? A forma de trabalho nosso, como está trabalhando 2 fusos diferentes, então a gente, de certa forma, acaba nos puxando a ser mais produtivo. Do ponto, assim, você dá um gás, você sai do trabalho, 7, 8 horas da noite, aí depois se dá uma conectadinha com a China, porque lá já é dia. De leve. Até meia-noite. Né? Tipo, você entra 10 horas da noite aqui, é 9 horas da manhã lá. Então já dá para dar um gás de 2, 3 horas com o pessoal da China. E aí você meio que passa o bastão das coisas, das demandas que eles passaram antes da meia-noite dele lá, que é a nossa manhã, já passou as demandas para cá, você passou o dia trabalhando, aí você pega e repassa as informações à noite para eles, e aí eles vão estar trabalhando enquanto você está dormindo, e quando você voltar para o escritório 8, 9 horas da manhã, já tem uma coisa mais evoluída. Então assim, você consegue estar 24 horas, né, operando durante o dia de trabalho, né, segunda a sexta. Então você consegue ser, de certa forma, um pouco mais produtivo do que quem só está com a operação aqui no Brasil, que depois das 7, 8, meio que deu uma parada, né, na parte de escritório, né, falando de escritório. Então isso, a pessoa acaba sendo mais produtiva, né. Falando de operação nossa aqui, aí eu comecei para montar a malha do Nacional, né? O AliExpress queria, que nem está falando, né? A expansão do país, então a gente queria abrir o marketplace com lojista brasileiro para comprador brasileiro. Então montei a malha de logística nacional para poder funcionar, e depois o internacional a gente também começou a melhorar bastante, né? No detalhe que nem eu falei, né? Os detalhes do conhecimento aéreo, se foi para o lugar errado ou não. O que é Gru Airport, o que é Viracopos, né? O que é o estado Acre, AC, né? A Amazonas está em seca agora, porque a AM a entrega tão demorada, tem a balsa, esses detalhes eles não pegavam. E agora a gente consegue fazer assim, quando eu entrei, estava em 40 dias a entrega da China para o Brasil. Tudo é despesa do cliente, isso vai refletir em GMV, né? 40 dias, depois virou 15, 12, 7...
E agora quem está aqui em São Paulo, Grande São Paulo, recebe em 4. 4 dias. Se vocês olharem no rastreio do correio, vocês vão ver, né, essa postado na China, e depois o seu recebido, você vai ver 4 dias. Corridos, em dias úteis. Né? Tá 4 dias corridos. 4, às vezes dá 5, porque daí são 2 do aéreo, 1 da Receita Federal e 1 da entrega. E essas melhorias tem um monte de partes. Tem desde a interação com correios, né? Como interagir com o órgão, mesmo as pessoas, né, sendo concursadas, tem seus regramentos lá dentro para seguir, né? Não tão flexíveis que nem as empresas privadas, mas mesmo assim, né, se é o meu canal de distribuição, em vez de falar que é ruim, que tal, só reclamar, né, a gente como que eu posso melhorar? A China não tá nem aí. A China tá assim, como que você melhora? Não adianta você ficar explicando que você... A gente brasileiro tem muito assim, tentar explicar porque não dá. Aí vai aparecer um chinês lá que nunca pisou no Brasil e ele vai fazer dar. É assim, então faça você que tá aqui fazer dar certo. Mas deixa eu pegar esse gancho assim, porque eu achei bacana. Você acha que isso parte porque é uma mentalidade diferente de trabalho e de abordagem em cima do problema? Ou por que o chinês que não conhece nada aqui vai vir e vai fazer acontecer? Porque a competição, no meu ponto de vista, assim, aí e tudo tem uma lógica do background nosso, né? De cada país. O chinês tem 1,4 bilhão de pessoas. A competição para ele entrar numa boa faculdade é muito maior do que o nosso Enem. E depois ele formando uma boa faculdade, para ele conseguir um trabalho, a fila de trabalho é gigante. Para ele conseguir entrar num Alibaba para trabalhar, uma Tencent, né, uma Huawei, muito difícil, porque a competição é enorme. Então ele sempre está treinado a ser competitivo. Desde nenenzinho, 3, 4 anos de idade, faz 6 aulas fora escola. Então ele está sempre sendo treinado em comportamento, em conhecimento, porque uma hora o país dele sabe que ele vai ter que competir para ser o melhor para poder entrar naquilo. Então, então na China, assim, se aquela pessoa fala, não vou fazer, ele tira assim, não serve, você não serve. E vai vir outro querer fazer e vai tentar entregar. E vai entregar. Pegando de tax. Né? Tava lá explicando, não dá. Daqui a pouco uma menina em 2 semanas mandou um relatório de tax do Brasil. E eu sou do Brasil, não fiz? Então é esse ponto, né? O pessoal é mais produtivo, por quê? Porque a competição é alta. Acho que então... Aí, né, você também tem experiência com empresa chinesa, quiser colaborar? Eu acho que não é exatamente uma forma de pensar, mas de se comportar. Tipo assim, essa pressão do resultado o tempo todo. Eu lembro, o Will já me falou algumas vezes, falou, todo ano ele vai ter que repensar o resultado e vai ter que ser em cima do que já atingiu. Então, quase o que a gente fala de base zero, etc. Então, vão ter que refazer. Então, o resultado é na veia o tempo todo, né? E isso bota uma pressão nas pessoas diariamente. Eu acho que essa questão do fuso horário parece meio trivial, mas é exatamente essa sensação. Se você não está alinhado, você está sempre atrás, porque literalmente a gente está atrás do tempo. E o cara está começando o dia anterior já, o dia seguinte nosso. Então vai te puxar e fala assim, você está atrasado. Pô, mas eu estou dentro do meu dia. Então tem vários desses detalhes, acho que são triviais da rotina, que a gente não percebe, mas exerce uma pressão psicológica na entrega do resultado, no nosso comportamento, no trabalho de equipe, uma série dessas coisas. Sem dúvida. E, 4 dias, né? 4 dias, cara, vindo da China. A gente, para voltar da China, leva... Quase isso. Uns 2 dias, né? Uns 2 dias. Mas me fico curioso, assim, como é que é essa jornada? Se a gente forma resumida. Mas tá bom, eu comprei um produto hoje no AliExpress, aqui no Brasil, e isso cai lá uma ordem no seller chinês, seja lá onde ele estiver. Qual que é o passo a passo para, em 4 dias, essa mercadoria estar na minha casa? Ele tem basicamente, resumidamente, né? Ensinando um pouquinho, né? Eles chamam de ABCD. O A é o First Mile, coleta na China. A gente tem o Pré-A, que é o lojista separar o pedido dele. Mas fazendo merchan, tem o Choice, lá dentro do aplicativo AliExpress, tem lá uma palavrinha Choice, CHOICE. Esse é o nosso full. Então os lojistas mandaram a mercadoria para o nosso full. Então ele está no depósito do Alibaba já. Sim, no depósito do Alibaba. Então lá tem os SKUs, tem os lojistas com os produtos. Então, dentro de 6 horas, aquele pedido já está lá na boca do meu avião. Então é rápido.
Depois de feito o pedido, já 6 horas já está lá. Em 6 horas está lá. Então a logística é rápida. É questão de 30 minutos a 1 hora, já separou o pedido, já está nas esteiras. Daqui a pouco está no first mile de transferência, até o lugar que começa a montar os pallets aéreos. Aí, então esse é o A, first mile. Depois tem o B, que é a parte aérea, line haul. C, custom clearance, Receita Federal, liberação aduaneira. E D é a última milha, a entrega aqui no Brasil. Então a gente separa em 4 A, B, C, D. E aí, para conseguir isso, tem que ter tecnologia, tem que ter automação. Aí, não adianta colocar, aqui no Brasil vejo muita tecnologia, a empresa está lá. A tecnologia americana, europeia, é boa. Né? É boa, mas é muito cara. Né? A China já conseguiu aprender comprando e usando essas tecnologias e hoje em dia desenvolve as próprias muito mais baratas e de boa qualidade. Então você vai ver, na operação a gente tem muita automação. Né? Enquanto é o brasileiro que coloca um nível de sorteirização de sorter, lá tem 3 andares. Bem mais enxuto, com mais capacidade. Você pega assim, tem um sorting center meu que faz 4 milhões de pacotes por dia. Né, que é metade do e-commerce do Brasil. Por dia. Então, por dia. Então, num sorting center, a gente tem um monte. Né? Então, para ser produtivo, tem que ter essa automação. E tudo no final é velocidade, né? Produtividade e custo. Então, e a gente consegue ter isso. Isso é interessante, porque normalmente quando a gente pensa na logística, a gente pensa muito na parte da entrega. Saiu do centro de distribuição e chegou na casa do consumidor. Isso do ponto de vista do consumidor. Mas tem uma parte muito pesada que é interna, que aí muitas vezes a gente não considera e ele pode atrasar mais do que a própria entrega. Então você tem uma malha já estruturada, mas se você não tem sorte, automação dentro, ou não tem essas 6 horas, que é muito rápido, porque muitas vezes aqui no Brasil você compra e eles falam assim, olha, para pedidos feitos até meio-dia, você vai receber no mesmo dia. Isso por causa dos horários, porque ele não fica funcionando o tempo todo. Ele vai lá, acumula os pedidos, processa lá, por causa do volume, ele fica processando o tempo todo, né? Sim. Por isso que dá para chegar com mais velocidade. Acho que essa, obviamente, uma das grandes vantagens é a escala que tem. A escala no Brasil ainda é muito limitada. A gente tem talvez 2 grandes dificuldades. Uma escala média, só que um país gigantesco, né? Então, pega talvez os mais difíceis dos 2 lados. Né? Mas aí é o desafio, né? Tem um lado chinês de ser assim, a China, assim, quando fala assim, tem que trazer a solução para todos os chineses. A China vai lá e executa, né? E mesmo que dê prejuízo, vai ter que trazer um benefício para toda a sociedade. Então a hora que a gente começa a criar essa infraestrutura, né? Tem um ditado chinês, você quer ganhar dinheiro, quer ficar rico, construa as pontes. Né? Pode ser infraestrutura, pode ser networking, né? Mas então a China vai primeiro construir, né? Desenvolver a tecnologia, ou fazer aquela rodovia, e depois vai começar a aparecer os benefícios daquilo. Né? Você vai ver aqui o agricultor, vamos falar de live commerce, né? Então, aqui no Brasil, se pegar os agricultores pequenos, né? Eles sofrem bastante com a forma com que a gente usurpa não, né? A gente se aproveita dos pequenos produtores com o poder de negociar que é do empresário. Né? O cara chega no produtor de tomate, assim, na região mais pobre do estado de São Paulo, e aí fala com aquela família que está morando na caixa de papelão de leite, fala, você quer ganhar um dinheirinho produzindo tomate? Aí ele fala, sim. Então você vai precisar de enxada, semente, está aqui R$2.000. Só que o cara vai pagar os R$2.000 eternamente, porque a hora que ele descobriu que o cara só paga muito pouco pelo tomate dele, o cara nunca vai conseguir pagar os R$2.000, né? Então a gente tira proveito disso. Lá na China, por construir as possibilidades, né, a logística e a tecnologia, o cara que produz o tomate já coloca a câmera, ele está fazendo a live dele, e o comprador final consegue ter acesso ao tomate, ele vai descobrir que dava para vender mais caro. E aí começa a melhorar a qualidade de vida, mesmo de quem está fora do polo das cidades, né? Isso com a estrutura construída, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse fluxo, essa estrutura logística, ela foi construída pelo AliExpress ou pela Cainiao, o braço de logística? Braço de logística. E aí, por isso que eu vou te perguntar também, na verdade. E ele, como você falou, ele presta serviço não só para o grupo, né? Presta para o mercado. E aí, essa impressão que eu tenho, na verdade, olhando um pouco de fora, essa transformação que a gente está passando nos últimos anos no e-commerce brasileiro, não só do player do AliExpress, de outros concorrentes, muito está se alavancando em cima disso que foi construído, né? Dos outros players que também são cross-border, também com produtos chineses, mas se não tivesse isso, eles não iam crescer do tamanho que são atualmente, não teriam impactado. Não sei se isso
é a realidade que aconteceu, é uma leitura minha, na verdade, né? Sim, acho que eu falo de cross-border, né? Se pegar a experiência do cliente, acesso a produtos diferentes, depois o próprio empresário aqui começa a falar, bom, faz sentido essa capinha, esse item que tem na China, o cara fala, pô, foi bom. Agora eu vou lá rachar uma fábrica e fazer importação formal. Então começa a trazer e desenvolver negócio, né? E a gente começou porque começa a ter credibilidade na entrega da China para o Brasil, é rápido, tá entregando, né? Eu tenho um chinês aqui olhando para não perder os pacotes, né? Então realmente entregar na experiência do cliente, o cara, mesmo empresário, né? Comprando para ele testar em casa com pessoa física, daqui a pouco, bom, surgiu um insight, né? Falando um copo plástico de uma formato diferente, você comprou lá, tá usando em casa, falou, opa, vou empreender nisso, tem um nicho, né? E aí começa a surgir a oportunidade. Então, a gente criando esse network, essa oportunidade. Tem coisa de tecnologia que, se a gente ficar só operando no modelo tradicional para entregar, é usar o motoqueiro e ficar entregando. A gente já começa a ter os AGVs rodando dentro da cidade para fazer as entregas, né? O robozinho, os carrinhos entregando, sem ter humano. Isso é uma tecnologia que a gente apostou há uns 3, 4 anos atrás, desenvolvendo. Essa tecnologia começa a usar o robozinho para entregar, né? Um mini ônibus, né? Pequenininho, a entregar dentro de uma universidade. Aí como essa tecnologia e AI é exponencial, daqui a pouco ele sai dentro de uma zona controlada, começa a ir para o meio da rua, no meio dos carros, e isso vai surgindo mais outros negócios. Do tipo assim, a pessoa que quer abrir um negócio vendendo flores na madrugada. Aquele robozinho vai entregar na madrugada. Surgiu mais um negócio para o chinês. Então, essas tecnologias que a gente vai construindo, habilitando novos negócios e melhorando a sociedade. Muito legal. Vou trazer um outro assunto aqui, que acho que, quando a gente, de novo, né, a gente pensa em Alibaba, a gente vem muitas referências na cabeça, e além das 40 empresas, iniciativas que o Alibaba está envolvido, protagoniza ou criou, e uma delas é o famoso 11 do 11, né? O Double 11, no dia do solteiro, que inclusive a gente está gravando aqui, estamos a vésperas dessa data, né? Conta para todo mundo um pouco do que a gente já fez aqui, né, na temporada passada da Hora da China. A gente já chegou a fazer cobertura do 11 do 11. Né? A gente ficou várias horas. Várias horas, mais 3, 4, 5 horas ao vivo, trazendo convidados, enfim, falando do 11 do 11. Porque naquele momento, acho que isso foi 2021, talvez, a gente percebia o 11 do 11 chegando aqui. Então, antes a gente falava do 11 do 11, mas as pessoas não tangibilizavam, né? Tava legal, uma data do e-commerce, super representativa, mas lá na China. Então acontece lá, bacana, a gente vê tudo que tem, mas a gente não entende o que é porque não chegou. Aí, de repente, né, entre aspas, de um ano para o outro, ou de uns poucos anos para frente, começa uma comunicação aqui, né? Aí a gente vê players brasileiros também incorporando um pouco a Black Friday super consolidada aqui, né? A americana veio para cá e hoje que nem o Halloween, agora também vai o Halloween brasileiro. Qual que é a data total. chinesa que vai vir além de e data comemorativa? E o 11 a gente percebeu que começou a chegar e a gente entendeu, não, temos que... Isso é muito representativo por tamanho que é na China, de ser aqui também uma data tão importante, talvez, quanto um Black Friday em algum momento. Então, assim, conta pra gente assim, o que é o 11 do 11 e qual o momento do 11 do 11 hoje, na China e aqui no Brasil. Aí o legal é que o 11 do 11 foi dentro do grupo Alibaba que surgiu. Então, a gente falou, veio da Ásia, veio da China, de que empresa, como surgiu. Então, um CEO, né, chama Daniel, ele tinha que inventar não tinha 11 do 11 na China, tinha que inventar uma data comercial em novembro. Em novembro não tinha nenhuma data comercial. E aí ele pensou, bom, que data, que eu vou inventar, né? Como plataforma de e-commerce. Para o casado, eles estão no cinema, estão no jantar, não estão no celular toda hora mexendo. Quem está no celular toda hora mexendo? As pessoas solteiras. Estão lá jogando, estão lá mexendo no celular, a todo momento. Então, eu vou fazer uma promoção para eles. Né? Então, você entendeu o nicho, vou tentar testar, né? Aquele nicho. E aí a gente falou, bom, então vamos fazer uma promoção dos solteiros. Então, começou chamando Dia dos Solteiros.
E qual o número do dia que a gente vai lá? Você pega os 11 do 11, são todos pauzinhos. Então, são os pauzinhos, então 11 do 11, dia dos solteiros. E ele pegou e lançou. Como deu muito certo, e aí alavancou, aí vira Double 11. E hoje em dia vende muito mais do que uma Black Friday americana. Né? Não só porque tem a parte do 1,4 bilhões de pessoas da China, né? Mas a forma como que a comunidade, a sociedade foi aderindo e expandindo também para o mundo. Então, assim, o 11 do 11 é muito importante para a China comercialmente. Fatura muito mesmo. A questão de minutos bate bilhões de dólares em venda. E aí depois tem a parte do se aproveitar, né? Entender o mercado nacional. E aqui a gente tem 3 ondas em novembro. Tem 3 promoções agora. Nesse exato momento está tendo Choice Day, né? Que é o nosso full. Então está tendo a promoção. Depois vem o 11 do 11, que é super importante, que aí é estratégia global. É a mesma data, mesmo horário para o mundo inteiro. E depois tem o Black Friday. A gente tem 3 ondas de promoções dentro de novembro. Legal. E qual que é porque eu me lembro quando a gente fez essa cobertura, era um momento assim de ápice, né? 11 do 11, assim... Divulgava seus números, divulgava lá o painel, recordes, etc. Realmente muito impressionante. E eu tive na China em novembro, eu estava lá no dia 11 do 11 no ano passado, no 2023. A gente estava junto. A gente estava junto, exatamente, perfeito. E agora eu estive de novo lá, um mês antes da data. E eu vi algumas comunicações visuais, né, alguns outdoors, enfim, mas eu não... porque eu não estava inserido no ambiente online, né, desses marketplaces, etc., por ser um estrangeiro na China naquele momento. Mas eu não conseguia sentir aquela pulsação que a gente viu naquela cobertura. Mudou alguma coisa? Segue tão intenso quanto? E por que assim, aqui no Brasil a gente está vendo mais do 11 do 11? Qual que é essa expansão internacional? Ela é de fato querer levar essa data para mais lugares além da China? Sim, acho que tudo questão como o chinês já entende muito do 11 do 11, aí a gente aloca mais recursos, é a psicologia humana, né? Então a gente quer mais os cupons, né? Então acho que o chinês lá já entende muito bem o 11 do 11 e como se aloca os recursos estrategicamente para alocar mais recursos para o que a gente gostaria, né? A gente quer alocar mais recursos para o cupom, promocionar. Tem os desafios de, tipo assim, promocionar, subsidiar frete, baixar produto, dar cupom progressivo. Então a gente tem a promoção de agora, tem lá R$ 7,90 para novos usuários o produto com frete grátis, né? Com certeza tem subsídio. Tem cupom de até R$800 para compra progressiva. E tem produtos que a gente está promocionando com 80% de desconto. Então tem várias formas de ação que vai precisar do budget, né? Do orçamento. Então, a gente começa a regular assim, o quanto investe mais para mídia e o quanto para quem está dentro da plataforma e conseguir ter a experiência de pegar um cupom, né? Ter o desconto. Acho que essa internacionalização é interessante porque tem outros players também que começam a adotar mesmo no Brasil. Concorrentes que também começam a vender não só os brasileiros, mas até as outras plataformas chinesas fazendo também, dada a relevância que foi ganhando, né? E até estava lembrando também, não sei se você reparou já, Léo, um dos concorrentes, ele faz todos os meses, nos dias dobrados, promoções. Usando o mesmo conceito, 11 do 11, então 10 do 10, 9 do 9 também, para ter presente. Acho que esse é o formato que é muito comum na China, os festivais de campanhas mensais. Então lá na China, praticamente todo mês tem uma data que é uma âncora de vendas. E se não existe, eles acabaram criando, de certa forma, artificialmente isso, né? Já que não tem essa data, vamos fazer e vamos criar nossa data. E acaba gerando muito as vendas nesse período, né? Então acho que são estratégias que de novo, assim, não é tecnologia, não é nada, simplesmente usar conceitos e alavancas comerciais, né? Sim, aí tem aí todas as plataformas, né? A asiática tenta se aproveitar desse momento, né? Que nem a Black Friday criada, toda plataforma tem que se aproveitar desse momento, porque hoje vai gerando muito tráfego e as pessoas vão estar acessando um aplicativo, procurando em outro para ver se acha mais barato, e assim é um grande momento de compra. Então o melhor momento para a gente brasileiro fazer a compra, né? Se todo mundo fala, tem um cupom, agora é o melhor momento. Essa é a dica. 11 do 11, 5 horas da manhã, é o melhor momento para pegar o cupom.
Bom, esse episódio não vai fica a dica pro mas a gente para nós dois. E pro ano que vem, né? E pro ano que vem. Muito bom. William, acho que uma curiosidade minha, tá? Não tem como falar de Alibaba e não falar de Jack Ma, né? Pô, grande ícone, né? Empreendedor. E, enfim, não vou entrar nas polêmicas aqui, né? Dos anos anteriores, né, das declarações dele, etc. Mas eu queria entender hoje qual que é o papel do Jack Ma, a figura dele, o que ele continua representando dentro da empresa, assim, ou na China como um todo, né? E ele sempre foi um cara muito super midiático e tal. Como é que tá esse papel dele, assim? Curiosidade mesmo. Acho que um pouquinho entendendo a forma da economia chinesa, né? A China continua sendo um país comunista, né? Então, assim, é o governo que tem o poder da decisão do país e do povo. Então, não pode uma pessoa que começa a crescer, um influencer, conseguir afetar o país, né? Ter opiniões que afetam o país. Então, essa é a primeira visão. Se tem alguém que afeta a visão do país, o governo tem que tomar uma ação para, assim, vamos realinhar, né, com essas pessoas, essas empresas, como deve ser. Então, falando de Jack Ma, basicamente, ele é um dos donos, recebe todos os lucros da empresa, mas não é para mais ser como Steve Jobs, né? Elon Musk não é para ser o showman, né? Tá à frente, né? Os negócios continuam. Então, você não precisa estar lá na inauguração da nova unidade de negócio, curtindo a fita. Você não precisa estar lá celebrando os 10 anos da empresa, de uma unidade de negócio. Agora você são aprendidos, você fica off, segue seu propósito de vida, né? Ganha dinheiro e deixa as pessoas executar como CEO, chairman, todo o resto executar o seu trabalho. Então, esse é o detalhe Então, assim, o que o Jack Ma faz? Ele faz um propósito bem legal, né? Como ele vem de família de professor, então ele tem lá o acesso da educação às escolas rurais para as crianças. Então, como desenvolver mais educação para as crianças? Pensando em crescimento de país, né? Pensando no nosso Brasil aqui, como que, né, um empresário faz alguma ação que possa desenvolver a base, né? A educação para quem tem mais dificuldade de acesso. Uma parte. E a segunda vertical que ele apoia é empreendedores. Então ele dá curso de como ele, né, como ele empresário aprendeu e fez. Então, como que ele passa o conhecimento dele para essas pessoas empreendedoras, para que multipliquem mais ainda. Então, esse é os dois propósitos que ele está seguindo. Fora o dinheiro que ele recebe. Que não deve ser pouco. Mas também já tem bastante, né? Tem bastante. Tem um colega que falou assim, pô, o bilionário já é bilionário, dá para várias gerações, porque ele tem que acumular ainda mais bilhões. Mas aí é o uso correto e acho que tem bastante dessa mentalidade, né? A origem dele como professor facilita muito esse processo de querer disseminar conhecimento e ajudar a sociedade como um todo, né? Isso são valores bem específicos, acho que também do próprio Alibaba. Né? Muito bom. William, pra gente fechar, assim, o que a gente pode esperar de Alibaba, AliExpress, enfim, eventualmente outras empresas do grupo aqui no Brasil pro futuro? Acho que não só a expansão do grupo Alibaba, unidades de negócios para cá, né? Falando de logística e plataforma, a gente está crescendo. Essa é uma parte enorme. Mas tem muito, se pegar o movimento China, tem muitas empresas, é a ordem da China, né? Expandir para outros países. E aí a gente, como brasileiro, começa a ver não só as marcas de carro vindo para cá, banco, né? Mas começa a vir mais outras, começa a vir construtora, outros aplicativos. Começa cada vez tendo mais, isso que a gente está no corporativo, a gente, né, começa a ver mais tipos de telefone vindo para cá, marcas de telefone vindo, então mais bases, né, filiais das empresas sendo baseadas aqui. Logo, lá no início, se ele coloca uma filial aqui, é porque ele vai realmente focar no desenvolvimento do negócio. Então, para a gente, como brasileiro, né, tenta se alinhar, né, faça a missão China para abrir a cabeça, expandir. E assim que você vê empresas chinesas vindo para cá, como que você tira proveito disso? Porque eles vão crescer. Então, como você se conecta com eles, tipo assim, canal de distribuição de celulares, um exemplo. Ou como você se conecta com ele para ajudar ele a expandir o canal de celular, né? De venda de celular. Porque senão ele vai se conectar com outro e você perde a oportunidade. Então, como você tira proveito dessas empresas, desse movimento já acontecendo. Muito bom. E para o William,
Acho que como que você se enxerga dentro desse contexto de empresas chinesas, desenvolvendo negócios, e um pouco dessa cultura e a intensificação dessa relação Brasil-China. Como que eu vejo nisso? Acho que eu vejo como uma ponte, tentando, né, conectar os empreendedores, quem quer empreender, né, fazer diferente aqui no Brasil, com a visão que a gente tem da China. Né? Eu que já sou brasileiro e tenho trabalhado bastante com a China, então assim, como que eu facilito esse entendimento, né, dessa pessoa que ainda não viu esses limites a mais que ele pode chegar, e como que eu conecto essas duas oportunidades. Eu gosto muito do nosso Brasil, quero ver nosso Brasil crescer, progredir, e aí como que essa pessoa expande seus negócios. Ou quer empreender, como começa a empreender. Maravilha, maravilhoso. William, super obrigado. Foi muito bacana o bate-papo aqui. Acho que também, se quiser dar os dois, né, uma mensagem final aí para todo mundo. Acho que foi uma conversa super esclarecedora aí do que é uma das maiores empresas de tecnologia e não de tecnologia da China, né? E o papel de vocês aqui no Brasil também. Se quiser dar a tua mensagem final para todo mundo, fica à vontade. Aqui bora para a China. Boa. Bora para a China que no momento é inovação. Legal, acho que é isso. Nos próximos episódios vamos trazer mais convidados, mais conteúdos de empresas, de pessoas que estão aqui, especialistas. E também pessoal direto lá, a Camila, o Vini também trazendo conteúdo direto da China e aumentando essa interação e trazendo uma nova fase e uma nova cara também da hora da China. É isso aí. Obrigado, William. Valeu, Obrigado. Pessoal, Valeu. todos vocês que... Obrigado aí. Valeu. Todos vocês que acompanharam aí mais um episódio da Hora da China. Então, em breve voltaremos com mais conteúdo, mais convidados e mais conexão direta com a China também. Valeu e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.